Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Quando o célebre jurista Rui Barbosa proferiu sua famosa frase "A ditadura do judiciário é a pior que existe, pois contra ela não há a quem recorrer", o Brasil estava passando por profundas transformações políticas e sociais, com a transição da monarquia para a república. E Rui Barbosa estava comprometido com a construção de uma democracia sólida e justa. Sendo assim, sua afirmação revela uma preocupação com a possibilidade de que o Poder Judiciário, em sua busca por autonomia, pudesse se tornar uma instituição opressiva e antidemocrática. Para ele, a independência do Poder Judiciário era essencial, mas essa independência não deveria ser utilizada como um pretexto para arbitrariedade ou desrespeito aos princípios democráticos. Nem em seus piores pesadelos, Rui Barbosa imaginaria que um dia o Brasil teria em sua Suprema Corte uma corja de advogados de porta de cadeia que anulariam os demais poderes da República para controlar o país com mãos de ferro e moldar a sociedade de acordo com as suas aspirações socialistas e satânicas. Bom, como bem sabemos, no Brasil há um bom tempo não existe mais harmonia, muito menos independência entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal vem atropelando o Congresso para enfiar goela abaixo da população brasileira uma agenda que só interessa a uma minoria de apoiadores mais radicais de Lula e sua quadrilha. Descriminalização do assassinato de bebês no ventre materno, legalização do porte de maconha, volta do imposto sindical, rejeição do marco temporal das terras indígenas, relativização da propriedade privada, afrouxamento da lei das estatais, isso sem contar o julgamento dos réus sem foro privilegiado no caso do 8 de janeiro. Ou seja, a instância máxima do Poder Judiciário saiu completamente do seu quadrado. Está legislando e, o que é pior, aprovando pautas que seriam repelidas pela esmagadora maioria dos brasileiros, seja através dos seus representantes eleitos no Congresso ou mesmo através de um referendo popular. Só que, para nossa surpresa, o Congresso começou a reagir. Nesta quarta-feira, em apenas um dia, PL, Novo e frentes parlamentares da agropecuária, evangélica, segurança pública, entre outras, se uniram para colocar o legislativo em obstrução total. Quero me dirigir ao líder do governo, deputado Zé Guimarães, que acusou todos aqui de sermos criminosos por fazermos obstrução. Criminoso é o Lula! Bandido! Devia estar na cadeia! Não nós aqui que estamos fazendo trabalho a favor do Brasil! Contra o que o Supremo Tribunal Federal tem feito, inclusive libertando um bandido como Lula, que foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira. Ladrão! Ladrão! Devia estar na cadeia, não no Palácio do Planalto! E Vossa Excelência chamando aqui homens honrados de criminosos? Vossa Excelência não tem vergonha? Que é isso? Nós aqui estamos obstruindo em favor do Brasil, em favor da democracia. Mas não para por aí. Contrariando decisão do STF, o Senado aprovou por 43 votos a 21 o texto base do projeto que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A votação no Senado foi relâmpago. A CCJ aprovou o texto no início da tarde e logo em seguida o conteúdo da proposta foi aprovado em plenário. E para completar, deputados anunciaram a PEC do equilíbrio dos poderes. O texto busca alterar as competências do Congresso para, em votações com 3/5 dos membros, sustar qualquer decisão do STF que tenha transitado em julgado e que extrapole os limites constitucionais. Já na quinta-feira, em reunião de líderes do Senado, foi debatida a criação de um texto que limita o tempo de mandato dos ministros. A intenção dos senadores é que o texto sobre o tema seja elaborado até o fim do ano, para que essa discussão seja colocada na mesa para votação. Tá certo que toda essa reação do Congresso foi tardia e poderia ser mais contundente se Pacheco tirasse de sua gaveta um dos inúmeros pedidos de impeachment contra ministros do Supremo para ser pautado em plenário. Com certeza, isso seria um evento acompanhado pela esmagadora maioria da população como se fosse
uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. No entanto, essa reviravolta que se deu em menos de 24 horas não deixa de ser um primeiro e importante passo em direção à nossa libertação. Hoje, nosso maior inimigo não é o Cachaça e sua quadrilha, mas sim o ativismo judicial que se instalou no país. Ativismo este que descondenou um criminoso responsável pelo maior esquema de corrupção da história moderna para torná-lo presidente da República. Ativismo esse que deu a um único homem o poder para perseguir, calar e prender toda e qualquer oposição. Todas as medidas que o STF vem pautando ao arrepio do Congresso e da Constituição visam consolidar um regime ditatorial no país. Não é o Lula que está implantando o comunismo, mas sim os advogados de porta de cadeia que estão alocados na mais alta corte da justiça brasileira, que agora será presidida pelo pavão iluminista, Luiz Roberto Bem Barroso. Antes de ser indicado pela Dilma ao Supremo, ele atuou como advogado do terrorista Cesare Battisti e dizia acreditar piamente na sua inocência. Porém, quando foi extraditado para a Itália, o terrorista assumiu seus crimes, incluindo o assassinato de 4 pessoas. Pode-se dizer que Bem Barroso é o mais progressista dos ministros do STF, defensor contumaz da agenda do assassinato intrauterino, da legalização do consumo de drogas e do ativismo judicial como forma de empurrar a sociedade para o que ele acredita ser o lado certo da história. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eleições não se ganha, se toma. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Nós derrotamos o bolsonarismo. Quem ainda não entendeu que estamos em um regime de exceção, quem ainda não entendeu que se essa situação não for revertida, será caixão e vela preta, ou é um canalha, ou é muito alienado. No entanto, estamos em um momento de virada. Como acabamos de constatar, os 3 poderes já estão oficialmente em guerra. E sim, existe uma solução, só que depende de nós. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Mas antes de nos aprofundarmos neste assunto, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, meu canal foi desmonetizado em setembro do ano passado. Pode-se dizer que pelo mesmo motivo que Bolsonaro ficou inelegível. No caso, apontar as incongruências do nosso sistema eleitoral. Principalmente por conta de um vídeo em que relatei todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker aos computadores do TSE. Desde então, eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de 2 maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luisconz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. E aproveitando que a promoção da minha biblioteca foi prolongada até terça-feira, dia 3 de outubro, quero indicar 2 livros sensacionais que eu li recentemente. O primeiro é o lançamento O Mínimo sobre Olavo de Carvalho. Para quem não sabe, Olavo foi quem criou a plataforma de pensamento que deu sustentação ao que hoje podemos chamar de a direita brasileira. A partir dele, se estabeleceu um movimento que ajudou a abrir os olhos de milhares de brasileiros quanto ao terrível estamento burocrático que detém o controle deste país, assim como a ideologia nefasta
que permeia todas as nossas interfaces culturais. Ou seja, você não pode deixar de ler este pequeno, grande livro, que nesta promoção você vai pagar apenas R$17. Só R$17. A segunda indicação é o Karl Marx e o Diabo. Nesta obra, o americano Paul Kengor analisa profundamente não só a pessoa do Marx, como de todos os comunistas que foram influenciados por ele, não só do ponto de vista político e historiográfico, mas principalmente do ponto de vista espiritual. O que é muito revelador. E faz isso a partir de documentos e cartas que não tinham sido publicadas até então. Livraço, que até terça de R$109, você vai pagar apenas R$60. Então, terminando o vídeo, acesse bibliotecadoluiz.com.br. Como dizia Francis Bacon, conhecimento é poder. Sendo assim, aproveite a promoção para montar um cronograma de leituras. Estabeleça aí uma meta de ler pelo menos um livro por mês até o fim do ano. Se você não tem o costume de ler, eu garanto que se você cumprir essa meta, será um divisor de águas na sua vida. Você se comunicará melhor, terá mais criatividade no seu trabalho, seu raciocínio será mais rápido e fluido, você será uma pessoa mais interessante dentro do seu convívio social e, principalmente, deixará de ser massa de manobra de qualquer projeto de poder que se instalar neste país. E claro, comprando livros na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando na manutenção deste canal. Recado dado, então vamos lá. Como falei, não é o Lula que está implantando o comunismo no Brasil, mas sim a instância máxima do poder judiciário. Se você duvida disso, vamos analisar algumas das pautas que o STF quer impor ao arrepio do Congresso e da Constituição. Pauta 1. Derrubada do marco temporal das terras indígenas. Ao tornar o marco temporal inconstitucional, o STF faz com que aqueles índios que são controlados pelas ONGs internacionais criminosas possam invadir e roubar do Brasil uma área equivalente a uma região sudeste. Isso praticamente arruinará o nosso agro, pois além dos milhares de agricultores que perderão suas fazendas, ninguém mais irá querer investir em terras que poderão ser tomadas de uma hora para outra. E como se não bastasse, 2 semanas antes de derrubar o marco temporal, o STF validou por unanimidade no plenário virtual o trecho da lei da reforma agrária que permite a desapropriação de terras, mesmo que sejam produtivas. A decisão foi proferida em resposta a uma ação movida em 2007 pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que alegou que os requisitos de produtividade e função social não deveriam ser aplicados simultaneamente às propriedades rurais. O relator da ação não poderia ser outro senão o ministro Edson Fachin, que antes de ser indicado para o STF pela Dilma, advogou para o MST. Essa medida, juntamente com a derrubada do marco temporal, acabam com o direito à propriedade privada no Brasil. Temos que entender que o capitalismo está profundamente enraizado na noção de propriedade privada. Os dois conceitos são inseparáveis e interdependentes, formando a espinha dorsal das sociedades livres e prósperas. Não é por menos que John Locke dizia que o direito à propriedade é um direito natural derivado do direito à vida e à liberdade. Afinal, quando uma pessoa investe seu trabalho em algo, ela adquire um direito natural àquilo que produziu ou adquiriu. A partir do momento que esse direito é coibido ou mesmo relativizado, não somos mais donos do próprio nariz, somos escravos. Pauta 2. Legalização do porte de maconha para consumo próprio. Estamos falando de uma verdadeira aberração. Não existe qualquer lógica de se liberar o consumo de drogas, mas manter a proibição sobre a produção e o comércio. Ao fazer isso, os urubus togados vão manter o consumidor legalizado refém de um monopólio de bandidos e de um produto de péssima qualidade. Mas claro que isso tem método. Bom, o THC, que é o psicoativo da cannabis, além de multiplicar em até 3 vezes a incidência de desenvolvimento de esquizofrenia e transtornos de ansiedade como depressão,
bipolaridade e síndrome do pânico, a substância está também associada à diminuição de até 8 pontos do QI. Isso quer dizer que a cannabis compromete o rendimento intelectual do usuário, faz com que o indivíduo fique improdutivo, afetando seu rendimento escolar e profissional. Uma sociedade que usa maconha, diferentemente de uma que usa tabaco, por exemplo, é entorpecida. Enquanto o tabaco promove aí um desempenho melhor do cérebro, pois a nicotina, que é o seu princípio ativo, faz com que se pense com mais agilidade. A maconha imerge o usuário num torpor que o deixa vulnerável para ser manipulado, o que significa que em longo prazo faz com que ele se torne um completo imbecilizado. E é exatamente isso que um regime totalitário almeja. Uma população de imbecis improdutivos dependentes do Estado e conduzidos como massa de manobra. Pauta 3. Descriminalizar o assassinato de bebês nos ventres maternos até 12ª semana de gestação. Aí você me pergunta, apesar de ser algo desumano e completamente demoníaco, o que isso tem a ver com o avanço de uma ditadura comunista? Simples. A vida é um direito primaz. Sem ela, qualquer outro direito passa a ser relativo. As garantias legais de propriedade, dignidade, liberdade de expressão só fazem sentido porque, antes de tudo, a vida humana é legalmente garantida. Na verdade, o que existe por trás da agenda do assassinato intrauterino é a relativização da vida humana, que inevitavelmente leva à desumanização do indivíduo. O importante para a esquerda é o coletivismo. Para qualquer movimento revolucionário, o indivíduo não tem valor em si mesmo, não tem valor separado do grupo social, pois o objetivo último é justamente a eliminação dos direitos individuais para existir apenas e tão somente os direitos do coletivo. Ou seja, com o disfarce de liberdade individual, meu corpo, minhas regras, implantaram um projeto que visa exatamente extinguir o indivíduo. Sendo assim, interrupção de gravidez não se trata de liberdade, se trata de controle. Percebe como, em última instância, todas essas pautas apontam para a consolidação desse regime ditatorial que tomou o nosso país de assalto? Mas enfim, temos que entender que em uma democracia muito mais importante que o sufrágio é a descentralização de poder. No século XVIII, Montesquieu já pregava que o poder absoluto de um governo era uma ameaça à liberdade individual e que a melhor forma de evitar o abuso de poder era dividir o poder em 3 ramos distintos e independentes. O poder executivo, responsável pela implementação das leis e políticas governamentais, o poder legislativo, responsável pela elaboração e aprovação das leis, e o poder judiciário, responsável pela interpretação e aplicação das leis. A tripartição de poder de Montesquieu se tornou um princípio fundamental das democracias modernas em todo o mundo. E no Brasil não poderia ser diferente. De acordo com a nossa Constituição, quem pode criar e mudar as leis é o poder legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Poder Executivo também pode criar leis, no tanto que estas sejam aprovadas no Congresso. Quando deputados e senadores se juntam para criar ou barrar uma lei, teoricamente quem está fazendo isso é o povo, visto que deputados e senadores são escolhidos através do voto popular. São representantes diretos dos interesses dos diversos setores da sociedade. É por isso que o Congresso recebe o nome de Casa do Povo. Já os membros do Poder Judiciário não são escolhidos através do voto popular. Sendo assim, se estamos em uma democracia, cuja etimologia da palavra significa poder exercido pelo povo, os membros do Judiciário não podem criar as leis que vão determinar os rumos da nação. Porém, no Brasil vem acontecendo uma aberração no qual o Judiciário usurpa as prerrogativas do Legislativo e coloca-se ele mesmo a fazer leis, em vez de interpretá-las e garantir que sejam cumpridas. Diante disso, nossa batalha mais importante e mais urgente é acabar com essa aberração
que recebe o nome de ativismo judicial. O Supremo precisa voltar para o seu quadrado. Para isso, é imprescindível o impeachment de Alexandre de Moraes. E nunca o momento esteve tão propício. Já já você vai entender por quê. Mas o ponto é o seguinte: se Moraes cair, o ativismo judicial vai recuar, acabando com toda a censura, perseguição e possíveis prisões de opositores. Dessa forma, o Lula não governará através da Suprema Corte, como fez o Maduro na Venezuela, que é o grande perigo. Ah, Luiz, você está falando apenas de um ministro, e os outros 10? E o ministro que o Lula ainda vai indicar com a saída da Rosa Weber? Sim, eu sei, o jogo é bruto, mas analisa comigo. Se um ministro cair, e justamente o ministro que manda e desmanda no país com mãos de ferro, deixaremos uma porta aberta para que aconteça o mesmo com outros que resolvam ultrapassar os limites de suas atribuições constitucionais. Isso por si só funcionará como um freio no Supremo, o que inevitavelmente acabará fazendo o ativismo judicial recuar de modo geral. É por isso que o brasileiro precisa urgente voltar às ruas através de manifestações pacíficas, tendo como pauta única: fora Alexandre de Moraes. Desde os anos 90 eu escuto dizer: fora Sarney, fora Collor, fora Lula, fora Fernando Henrique. Por que eu não posso dizer para um juiz que não foi eleito: fora Alexandre de Moraes? Por que não? Em nome da democracia, o povo tem que ir na rua pedir o impeachment de um homem que está atropelando a democracia. E esse homem, esse tirano, se chama Alexandre de Moraes. E todo jornalista, todo deputado, todo senador, todo comunicador que não disser isso é um traidor da pátria. Porque trai a realidade, trai a democracia e trai a realidade oficial de um povo que está cansado de ser sufocado. Agora vamos entender por que o momento nunca esteve tão propício para a queda de Alexandre de Moraes. Em 2026, o Senado será renovado. Por exemplo, Alcolumbre e Pacheco precisam ganhar capital político até lá se quiserem se manter na casa alta do Congresso. Rodrigo Pacheco começou o ano com o sonho de ser indicado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Em busca disso, foi extremamente subserviente ao sistema. Porém, hoje percebeu que não há a menor possibilidade de ser alçado a tal cargo. Diante disso, o senador passou a se preocupar mais com sua reeleição. Ele sabe que perdeu um imenso capital político nessa empreitada de blindar os magistrados. E agora, o presidente do Senado precisa correr atrás do prejuízo e gradativamente reverter esse cenário. É por isso que recentemente anunciou uma PEC para criminalizar o porte e posse de substância ilícita em qualquer quantidade. A proposta visa contrariar frontalmente a tendência do julgamento do Supremo sobre o porte de maconha. Seguindo nesta mesma linha, nesta quarta, Pacheco não titubeou em colocar em plenário a votação do marco temporal. Alcolumbre também está na mesma toada, não é por menos que a urgência da votação foi aprovada na CCJ do Senado. Agora imagine se o povo invadir as ruas para pressionar o Senado a colocar em tramitação o impeachment do ministro da cabeça de ovo. Ao todo, já foram engavetados mais de 40 pedidos de impeachment contra Moraes, que lidera esse ranking, seguido por Luiz Roberto Bem Barroso, que possui em torno de 20 pedidos. Repito, hoje nosso maior inimigo não é o cachaça, mas sim o regime ilegítimo que se instalou no país. E é contra esse regime que precisamos continuar lutando, independente das dificuldades. Sei que muitos estão cansados, afinal, quantos já foram presos injustamente? Quantos estão sendo censurados, desmonetizados como eu fui, ou calados através do banimento das redes sociais? Sei que a luta é inglória, mas fazer o quê? Sentar e chorar? Se você pretende continuar vivendo no Brasil, desistir não pode ser uma opção, pois o que está em jogo é a nossa liberdade e a liberdade dos nossos filhos. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais,
considere de verdade ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de investir no seu conhecimento aproveitando a promoção da minha biblioteca. Todos os livros estão saindo praticamente a preço de custo. bibliotecadoluiz.com.br. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble. @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!